importante do eleitorado português, sobretudo nos meios urbanos, que é muito forte, e que não está no governo, que está na oposição, mas vai ser uma oposição seguramente muito mais cooperante se o Coutrinho for Presidente da República, é perfeitamente normal. Sim. E o PSD e a Iniciativa Liberal tiveram 40%. Mas ouvindo isso, os portugueses que vão votar no Coutrinho, e porque ele, enfim, o número de votos provavelmente vai ter nesta primeira volta das eleições é muito mais expressivo do que, por exemplo, o partido que ele liderou, a Iniciativa Liberal. Claro. Não vão pensar os eleitores que de repente vamos ter aqui uma agenda liberal em Belém. Mas se ele tivesse a agenda também não lhe servia de grande coisa, porque ele não tem qualquer poder para impor uma agenda. Portanto, isso é completamente irrelevante. Mas quer fazê-lo a partir de Belém em conjunto com o governo? Quer colaborar com o governo. Se o governo tiver uma agenda reformista, que eu acho que está a ter, provavelmente quer que ela seja mais intensa, e é perfeitamente compreensível que ele tenha uma lua de mel com o governo, como o Marcelo Rebelo de Sousa teve manifestamente uma lua de mel com António Costa. Não serviu de grande coisa para as reformas, mas lembra-se que foi uma verdadeira lua de mel. Foi um aliado foi mais que um presidente. E uma espécie de divórcio com Luís Montenegro, presidente e primeiro-ministro, andavam de costas voltadas. Claro, isso não foi bom. E isso resultou do quê? Sem querer fazer um apelo ao seu comentário político. Voltando às presidenciais. Para o que eu estou a dizer aqui, basicamente, é o seguinte. O que eu desejo, sinceramente, é que a segunda volta seja entre Coutrinho e António José Seguro. Não é impossível, não estou a dizer que seja fácil. O António José Seguro, o país tem de se livrar do Almirante, tem de ter mais que o Almirante, e à direita tem de haver uma concentração de voto no Coutrinho ou no Marcos Mendes, que na última semana vai ser feita. Não se esqueça que aqui em 2022 houve dois institutos de sondagem. Considera que Coutrinho tem a mesma hipótese se do outro lado estiver António José Seguro? Tem hipóteses, com certeza que tem. Acho que tem. Porquê? Porque é natural que todos os que no PSD não votarem nele vão votar entre ele e o Partido Socialista, claro que vão apoiar. Eu até acho que grande parte dos eleitores como é que chama, do Ventura, do Chega, ou uma grande parte deles, vai votar nele. Tenderá a votar mais à direita que mais à esquerda. Mas não sei. Aí será expectável, que o PSD apoie o Coutrinho, sem dúvida nenhuma. Mas se forem esses dois, eu fico contente. Sabe, em 86, eu apoiava o Freitas do Amaral. E escrevi, não disse apenas, escrevi o seguinte no jornal. Eu prefiro que o Freitas do Amaral vá à segunda volta com o Mário Soares e que possa perder as eleições, do que vá à segunda volta com o Zenha ou com a Pinta Silva e que ganhe as eleições. Porquê? Porque para o sistema político é melhor que duas forças moderadas estejam representadas na segunda volta. E eu estou como o Pedro Santana Lopes, acho que não haverá tragédia nenhuma se o António José Seguro for Presidente da República. Mas nós não sabemos, as coisas estão tão divididas, que na realidade podemos ter, entre os 5 candidatos, qualquer um pode ir à Por isso é que falar em voto útil é um disparate. Então, mas imaginemos que Coutrinho Figueiredo vai até à segunda volta com Marcos Mendes. Não é provável, mas pode acontecer. Quem é que o PS iria apoiar neste caso? Eu acho que o PS, curiosamente, iria apoiar o Coutrinho, porque prefere apoiar o Coutrinho do que apoiar um candidato ao governo. Isso passou-se em França. A esquerda francesa, numa eleição, teve o Pompidou, que era gaulista, e o Alain Poher, que era um independente liberal. E a esquerda toda votou no Poher, que estava mais à direita. Que a esquerda... Não, o PC não. Mas o PS, porquê? Porque preferiam um candidato que não fosse gaulista do que um candidato gaulista, embora até o gaulista tivesse um bocadinho mais à esquerda que o Poher. Está a ver como são as coisas. A política é assim. Bom, no fundo, o candidato desejável para ir a uma segunda volta com Coutrinho Figueiredo seria até Ventura, como é óbvio, mas até Marcos Mendes. Todos querem o Ventura, porque contra o Ventura todos ganham. Só que o que eu acho é que não é bom para o sistema político, porque a segunda volta das eleições presidenciais marca as confrontações essenciais. Se a segunda volta for entre o Coutrinho ou o Marcos Mendes com o Ventura, o país olha para o Chega e para o PSD, basicamente, como os dois blocos políticos em Portugal. E eu estou preocupado, fico preocupado, se o Partido Socialista, eu nunca fui socialista, que o Partido Socialista desapareça do radar da luta política de primeira linha. E, portanto, por uma questão política, de sistema, acharia o ideal ter Seguro. Não é no sistema como fala o Ventura, no sistema jurídico, o regime jurídico. Nesta fase da campanha, consideram que é benéfico para um candidato, no fundo, dizer que pode vir a ser um aliado do governo? Eu acho que lá ver. Se for um candidato, se candidata a tentar ganhar votos dos adversários
totais do governo, é um disparate fazê-lo. Mas se é um candidato que se situa na área do governo e que quer aproveitar, se for eleito, para acentuar uma agenda reformista que o próprio governo tem, eu acho que é perfeitamente normal que o diga, para que não haja equívocos, para que não pensem que se o Coutinho Figueiredo for à segunda volta, isto não é uma derrota para Montenegro. É uma derrota se pensar que o erro de escolher Marcos Mendes é que o que ele quer é um bom Presidente da República e com quem possa dialogar bem. O Coutinho é perfeitamente compatível com a AD, é perfeitamente compatível com o Governo e, portanto, se for ele ganhar... O Primeiro-Ministro chamou-lhe populista. Pois, nestas campanhas tem-se fazer o desconto ao que as pessoas dizem, não é? Faz parte. Mas uma acusação que faz parte da campanha, é assim que a devemos ver. Populista não é. Ele pode ter defeitos, mas o populista nunca o encontrei, mas se calhar estou velho, já não percebo o que as pessoas dizem. De qualquer forma, já todos percebemos que o Coutinho Figueiredo está a tentar ir buscar votos, sobretudo nesta fase, repare, ele, neste momento, aos apoiantes de Luís Marcos Mendes. As televisões nem sequer o contavam. Achavam que ele ia ter os mesmos votos que o LIVRE. Eu li isso, ouvi isso, comentadores a dizer. Agora já faz parte dos 5. E em todos os radares ou votómetros, no sentido das sondagens, ele já está em terceiro lugar. Isso significa que, repare, se houver um desvio de 2% ou 3% de votos de Marcos Mendes para o Coutinho, ele fica em primeiro lugar. Isto está de tal maneira próximo que as diferenças são infinitesimais. Também pode ser o contrário. Claro, o Almirante Gouveia de Melo pode ganhar com um fluxo de apoiantes na próxima semana. Qualquer daqueles 5 pode ir à segunda volta. Deixa-me perguntar-lhe se nesta campanha se tem falado com o Coutinho com frequência. Não? Não muito. Porquê? Porque eu continuo a trabalhar a minha vida. Ele anda pelo país, falo às vezes, com certeza, mando às vezes uns WhatsApp com alguma ideia, alguma sugestão, Portanto, costuma dar-lhe conselhos. Claro, também é o que se espera do advogado. Claro, não é? e do mandatário. Eu sou mandatário e o advogado, eu sou advogado. Sim. E, portanto, ele, obviamente, antes de vir aqui, falei com ele, hoje por acaso não falei, mas num outro falei, batemos umas bolas, é preciso também estar um bocado sintonizado com o que ele anda a dizer, como eu não passo o dia agarrados à televisão, eu não sei muito bem o que está a passar no país. Vejo um bocadinho, mas, sei lá, imagine que ele tinha ido falar com o Santana Lopes, se calhar ainda vai. Bom, eu gostava de saber que ele tinha ido antes que viesse para aqui. Para essas coisas vamos falando. E damos bem. Se fossem perguntar, eu estou completamente sintonizado do ponto de vista ideológico com ele? Não. Mas isso é completamente irrelevante. Eu não voto na ideologia. Portanto, foi a figura que o prendeu. E é claramente. Já agora, o país está a pensar o mesmo que eu. Se esta ideia, já percebemos que a estratégia dos últimos dias tem passado por tentar atrair os votos dos eleitores mais velhos. Foi uma ideia sua. Os mais novos nós sabemos. Não. É uma ideia óbvia, porque, repare, ele quando começou a campanha, aparentemente 50% dos portugueses nem sabiam que havia um senhor chamado Coutinho. Porque nós aqui na bolha sabemos que ele era. Portanto, quem são aqueles que menos o que tenderão a conhecê-lo? Os mais velhos, como é natural. Não estão nas redes sociais, onde ele é forte, etc. Por outro lado, ele, como é muito forte nos jovens, não é? Provoca às vezes uma reação. Então está com os jovens, se calhar não está connosco. E portanto ele devia ir buscar, ou convencer, ou sugerir, ou fazer campanha onde precisa de crescer, é perfeitamente normal. Deixa-me aqui colocar. Não viu o Marcos Mendes a fazer ginástica, é para tentar apanhar as pessoas mais jovens, não é? Nós vimos hoje um vídeo dos boxe, não falo cada um não falo nisso, porque isso foi às vezes há estratégias de marketing erradas. A imagem do Marcos Mendes não é um combatente de boxe. Sim. E, portanto, quando depois eu vi essa imagem dele a jogar boxe e o Coutinho a treinar boxe, a ideia que dá, um é forte e o outro é fraco, é mole. Não tem nada a ver com a política, é absurdo, mas não devia, por exemplo, ele ter-se dito que o Coutinho é um catavento, não devia ter feito, devia-se lembrar que ele tinha chamado catavento ao Passos Coelho. Portanto, ele está a dar um tiro no pé, portanto, isto é, um homem tão organizado, tão eficiente, tão rigoroso, que sabe até, quando ia na televisão, até as vírgulas dizia, por assim dizer, essa pessoa está a cometer alguns erros que são compreensíveis numa pessoa que está um bocado assustada e aflita. Que é normal. Nós já estamos completamente fora do nosso tempo, mas gostaria, porque acho importante colocar-lhe esta questão, porque João Coutinho Figueiredo falou da sua candidatura como tendo o espírito reformista de Sá Carneiro e a coragem de Passos Coelho, e foi, por isso,
bastante Mas é um criticado, disparate, figuras sabe? do PSD. Mas é um disparate porquê? O que é a crítica ou o que ele disse? As duas coisas. Repare, eu, se fosse do PSD, adoraria que todos os candidatos eleitorais dissessem eu revejo no Sá Carneiro. O Sá Carneiro tem várias leituras, seguramente, mas é um elogio ao Coutinho fala de Sá Carneiro. O André Ventura está sempre não é o que eu estou a dizer. Eu acho que eu sempre estive muito próximo de Sá Carneiro, nunca me considerei o herdeiro de Sá Carneiro, fui o último advogado dele, etc. Era amigo pessoal da família, não interessa. O que eu estou a dizer é o seguinte: eu revejo-me nele e o espírito reformista de Sá Carneiro. É possível que se reveja nesse espírito alguém que não seja do PSD, e o PSD devia ficar muito contente. Portanto, ele não disse... Portanto, para si não há um problema que todos os candidatos falem de Sá Carneiro, não é? Claro, eu acho, e o Passos Coelho, quem não está a usar a coragem do Passos Coelho tem sido, por razões que eu não entendo, o PSD não tem puxado pelo Passos Coelho. Tem feito campanha como se o Passos Coelho não tivesse existido. Quando se deixa vago um espaço político ou espaço pessoal com importância, é natural que alguém se chegue lá mais. Compreensível. José Miguel Júdice, muito obrigado, muito obrigado por estes minutos também. Longos, mas de uma conversa rica e em que acabei por lhe conseguir roubar alguns comentários. Obrigado, você é um bom jornalista e eu já começo a ser um velho ex-comentador. Muito obrigado. E de bom coração. Obrigado. Uma boa noite para si. Vamos voltar ao contacto em direto com o enviado especial do NAU, Alfredo Leite, que está a acompanhar a situação na Venezuela. Há pouco falámos, Alfredo, mais uma vez, boa noite, da situação dos prisioneiros políticos. Nós temos visto aqui as imagens que estamos a receber em direto também das agências internacionais, mas falámos sobre os portugueses. Eu gostava de recuar agora à situação aí na fronteira, em Cucuta, onde continuam centenas de jornalistas. Continua a ser impossível, nesta altura, passar para o outro lado. Pedro, na verdade não há possibilidade alguma de passar e eu posso até, enfim, confidenciar que um colega jornalista brasileiro e um elemento da sua equipa que tinha um visto de trabalho em Caracas, ele habitualmente trabalha em Caracas e, portanto, tem um visto venezuelano, teve problemas. Eles tentaram fazer uma travessia da ponte internacional Simão Bolívar, que é a ponte que liga aqui a cidade de Cúcuta à zona de San António de Táchira e não conseguiu. E, portanto, de todo, os jornalistas não estão a ser autorizados e os poucos que conseguem passar são imediatamente interceptados pelas milícias populares. A reportagem do Alfredo Leite, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. A fechar também este jornal à noite do NAU. Continua connosco, vem aí a informação privilegiada hoje com o João Ferreira. João, boa noite. Boa noite, Pedro. Hoje é dia de Isaltino Moraes, na informação privilegiada. Em destaque as presidenciais e a crise na saúde. E depois, Guerra e Paz, com José Manuel Almeida e dois convidados de luxo, onde vamos falar da Venezuela, Groenlândia, a Ucrânia e de muito mais. É rigorosamente a não perder. Boa noite. Bom fim de semana. Informação privilegiada. Boa noite. E hoje na Informação Privilegiada é dia de Isaltino, no NAU. Tem comigo o Isaltino Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Senhor Presidente, boa noite, bom ano. Ainda não nos tínhamos visto desde o início do ano. Bom, vamos começar por falar das presidenciais. Ainda há pouco esteve aqui José Miguel Júdice, mandatário nacional de Coutinho Figueiredo, que lançou aqui vários alertas
em relação ao perigo, entre aspas, do candidato que o Sr. Presidente apoia desde a primeira hora pode representar, caso seja eleito Presidente da República, Gouveia Melo, que não tem um perfil comportamental para ser Presidente da República porque é tempestivo demais. Presumo que não concordo com esta opinião de Jaime Gonçalves. Concordo que é um perigo. Concorda que é um perigo? É um perigo para os outros candidatos. Naturalmente que é um perigo para os outros candidatos na medida em que tem todas as condições para ser o próximo Presidente da República. E naturalmente que quando há na falta de outros argumentos, se esgrime ou se esgrime as características pessoais dos candidatos, é porque não há muito mais a apontar-lhe. Na realidade, eu acho que o que este momento eleitoral traduz, estamos mais ou menos a meio, faltam 8 dias, está-se a confirmar algo que eu venho a dizer há meses e que não sou o único, muita gente realmente o que é que se já a confirmar? Que é, afinal, desapareceu, volatilizou-se a independência dos candidatos. E, portanto, como assim? De todos os candidatos, mantém-se um independente, que sempre foi e continua a ser, que é o Almirante Gouveia Melo. Os restantes candidatos, todos eles, mas todos sem exceção, apregoavam a maior independência dos partidos políticos. Portanto, que seriam presidentes da República ou seriam candidatos absolutamente independentes e equidistantes dos partidos e, portanto, na função presidencial não iriam ter qualquer cumplicidade. E agora está claro para o Sr. Presidente que Gouveia Melo é o único candidato verdadeiramente independente? E agora o que assistimos é o desespero, porque realmente as eleições balcanizaram-se, são muitos os candidatos. Aliás, todos os partidos têm um candidato, não é? E como todos os partidos têm um candidato, digamos, está-se a assistir a uma certa, naturalmente, uma tendência de voto em que cada um procura mobilizar o máximo de votos do respectivo partido político que tem apoio. Sim, ora, e então, o que é que acontece? Vemos, por exemplo, o Seguro, veja bem, o Seguro também apareceu como independente, inicialmente até sem o apoio do Partido Socialista, aliás, como alguns dos militantes do PS diziam que ele não tinha densidade, o caso do Santos Silva. E, portanto, o que é que acontece? Santos Silva agora já mudou de opinião, não é? E vão mudar todos a opinião porque viram as sondagens, começaram a ver que eventualmente estava a subir. Inicialmente pensavam que ia ter uma derrota estrondosa, quer dizer, e, portanto, havia que criar algo que se unirem, não é? E neste momento, digamos, está a haver um esforço que é legítimo e saudável do ponto de vista do Partido Socialista, que é o de criarem condições para que Seguro vá à segunda volta. Sim. E não ter essa derrota estrondosa. Não, mas, Sr. Presidente, desculpe interromper o seu raciocínio, sim, é que respondeu à minha questão, mas fugiu... não fugiu nada, ia falar sobre... rapidamente em relação aqui ao eu gostava Almirante. de falar sobre cada um dos porque candidatos. Ainda em relação ao Almirante, é aquilo que disse José Miguel Júdice disse aqui, tem ou não tem o Almirante uma personalidade... complicada, intempestiva, que não se adequará ao cargo de Presidente da República, onde a flexibilidade é necessária. Como é que isso? A flexibilidade ou o yes man ao líder do partido? Pelos vistos, eu gostava de saber onde é que estão essas características pessoais do Almirante, como é que elas se manifestaram? Quais são essas evidências? Portanto, é fácil dizer que ele é um homem colérico, mas como é que ele expressou a sua cólera? Pelo contrário, tem aguentado tudo com uma tranquilidade e uma paciência extraordinária. Se reparar bem, até já disseram que ele era um perigo para a democracia. Portanto, já disseram tudo ao Almirante. E ele não vejo onde é que ele expressou essa cólera. Pelo contrário, quer dizer, um homem que fez a carreira militar toda a vida, sabe o que é a disciplina, não é? Sabe o que é a autoridade, sabe o que é a responsabilidade e, portanto, tem exatamente todas as características que outros candidatos não têm. E acha que a campanha está no 6º dia, não é? 6º ou 7º dia? Sim, estamos a meio. Está a meio, como já disse. Acha que, enfim, a parte dos debates não correu manifestamente bem? Sim, claro, porque... Agora a campanha de rua, acha que está a correr melhor? Não, porque, repara, uma coisa é, digamos, a retórica, não é? Quer dizer, mas a retórica também é importante para um Presidente da República. Outra coisa... Sim, o professor Cavaco Silva tinha uma retórica extraordinária. E, no entanto, foi Presidente da República. Está a ser irónico. Não estou a ser irónico. Realmente não era um homem de retórica, não era muito discurso. O professor Cavaco Silva era um homem de ação. Não é? E, portanto, como Primeiro-Ministro, não é? Como Presidente da República, há quem lhe aponte algumas falhas.
Portanto, o Almirante nos debates, naturalmente, que não tinha essa experiência, a tal dita experiência política. Mas eu te pergunto de que serve a experiência política de todos estes candidatos a Presidente da República, porque se formos ver o que é que já fizeram em benefício do país, zero. Imagina estes candidatos, qualquer desses candidatos, a liderar a pandemia. Já pensou o que seria? Imagine só. Não pensei. Pergunto eu aos portugueses, ponham-se exatamente nesta posição. O que é que teria sido o combate à pandemia liderada por qualquer um dos outros candidatos que não o Almirante? Acha que tinha sido um caos absoluto? De tal maneira que os políticos não se conseguiam arranjar um político com experiência política para resolver esse problema. Quer dizer, portanto, é um mito esse de dizer que o Almirante não tem experiência ou que não está bem nos debates. E diga-me outra coisa, Sr. Presidente, ainda a propósito da campanha de Gouveia Melo. Há aqui uma espécie de um pacto de inauguração nos últimos dias entre Gouveia Melo e André Ventura, por questões táticas. Eu ia falar nisso porque... Sim, especialistas atentos, muito mais atentos do que eu, dizem que sim. Se o João me deixar, eu falava sobre cada um. Sim, senhor. Desculpe. Em relação ao André Ventura, eu vou dizer o seguinte. Como ele diz, eu não acredito, mas ele diz que sim, não é? Ele diz que é um homem de fé, porque tem aqui algumas contradições na personalidade dele, não é? Mas o Sr. Presidente não acredita que ele seja um homem de fé? Ora bem, mas não tenho alguma dificuldade perante algumas atitudes, a atuação política dele. Não bate a bota com a perdigota. Mas ele diz-se um homem de fé, católico, crente, e portanto eu até estou convencido que ele reza a Nossa Senhora de Fátima com frequência para que os portugueses compreendam o que é que ele está a dizer quando fala. E diz aos portugueses, leiam nos meus lábios, leiam nas minhas palavras, que eu não quero ser Presidente da República. Eu quero ter um bom resultado, mas não quero ser Presidente da República. E, portanto, nessa medida que ele tenha alguma contenção atualmente, que na minha opinião não é só em relação ao Almirante, acho que é em relação aos diferentes candidatos, eu acho que ele é um indivíduo que, ao longo da campanha, mudou. Ele está menos truculento. Está menos truculento e, portanto... E é por causa disso que o Almirante também não reage aos ataques, o Almirante não é só... Não percebo porque é que dizem apenas isso, porque eu julgo que em relação a qualquer dos candidatos, o Almirante reage em função dos ataques que lhe fazem. Quer dizer, e portanto, repara, se um candidato faz afirmações a respeito do seu comportamento disto e daquilo, porque repara, o problema que se põe aqui, e que ao longo desta campanha se está a notar, é que há aqui uma insistência permanente dos candidatos a Presidente da República em programas, em denunciamento de políticas e no comentário de políticas, medidas, etc., que realmente não são para o Presidente da República. São para o Primeiro-Ministro. E é aí que eu acho que o Almirante tem tido um comportamento exemplar. Porque, na verdade, o Almirante não está, com certeza, se é confrontado por um jornalista na rua sobre o problema de uma morte, porque uma ambulância não chegou a tempo, etc., ele tem que se pronunciar, não é? Quer dizer, mas... desenvolvida uma ideia política por ele relativamente a um programa, uma proposta de reformas, etc., ele tem evitado isso. Ele tem-se contido mais àquilo que é a função presidencial. Quer dizer, a necessidade de rigor, a necessidade de responsabilização, porque muitas vezes acontecem coisas que decorrem de uma certa ausência de responsabilidade, parece que ninguém tem culpa, etc. E ele tem chamado a atenção que o Presidente da República, nessa medida, pode ser um mediador, pode ser um moderador, um negociador, naturalmente. Ora bem, e aquilo que dizem que ele não tem é o mais importante. Porque repara uma coisa, já viu o que é um almirante, na pandemia, aturar um Primeiro-Ministro, aturar um Presidente da República, uma Ministra da Saúde, toda a gente que dava debitados sobre isto e sobre aquilo. O que é certo é que essa parte correu bem, isso é inegável. Isso correu bem. Temos de avançar, Sr. Presidente, temos de avançar. Vamos para outro tema que queria falar também, que é a questão da saúde. A Ministra da Saúde disse hoje ao Expresso que não se demitiu, nem que se vai demitir, não pediu e nunca pedirá mas ainda não falei do Marcos Mendes. Ainda não falei do Marcos Mendes. Sim, então mas falo muito depressa, Sr. Presidente, já estamos aqui... Muito depressa, eu já estou a fazer aqui uma gestão péssima do tempo. Até porque o Júdice falou aqui, deu aqui grandes encómios ao Coutinho Figueiredo. Ora bem, eu chamo ao Coutinho Figueiredo e ao André Ventura os candidatos TikTok. TikTok. São os dois candidatos TikTok. Isso significa o quê? Que fazem as palhaçadas que é necessária para subir a percentagem, digamos, de votação. E é isso que temos assistido nos últimos dias. Eles fazem boxe, eles dançam, fazem isto, fazem aquilo e tal. E, portanto, são os candidatos TikTok. Se as políticas deles fossem... Repara bem, o Coutinho de Figueiredo, com as suas políticas neoliberais,
não é? O país, aliás, nós vamos ver um vídeo Aqui é um vídeo histórico do seu arquivo pessoal. Que vemos isso. O que é que acontece? Se as políticas neoliberais que o Coutinho Figueiredo preconiza fosse dado andamento, este país entrava numa pobreza absoluta. Iríamos ter mais alguns milhões de pobres. Quer dizer, e portanto, obviamente que não podemos, os portugueses têm que refletir e não podem deixar de rejeitar isso. O André Ventura, enfim, já vimos que o André Ventura realmente é o Chega no seu expoente máximo. Portanto, na realidade, André Ventura quer, digamos, fazer as contas, garantir os votos do seu partido e não quer muito mais do que isso. Portanto, o que ele está a preparar é para que, numas próximas eleições legislativas, ele realmente possa ter um resultado que lhe permita, eventualmente, disputar a cadeira do Primeiro-Ministro. Vir a ser Primeiro-Ministro. Vamos à saúde, Sr. Presidente. A Ministra da Saúde disse hoje ao Expresso que nunca pediu para sair e que não vai pedir para sair. Já hoje também Marcelo Rebelo de Sousa, no final do Conselho de Estado, diz que, enfim, em relação a toda esta polémica recente, estas 3 mortes relacionadas com o INEM, vai falar pessoalmente com o Primeiro-Ministro e que não precisa de falar com a Ministra. Já não é a primeira vez que falamos sobre a crise da saúde, não é? Mas a Ministra continua com capacidade política para atuar. Eu bem queria falar de outras coisas neste programa. Mas agora estamos nos presidenciais, não há hipótese, não é? Mas, quer dizer, esta questão da saúde mas dá-nos o que é a natureza, o que é que Portugal pode vir a ser com alguns candidatos. Veja bem, a propósito desta situação da saúde, há uma quantidade de candidatos presidenciais que só falta dizer se quando eu chegar a Presidente da República demito a Ministra. O que não é possível. Não tem a mínima noção do que estou a dizer. Não é possível, não estão a mínima noção do que estou a dizer. E os portugueses têm que saber isto. Quer dizer, na realidade, os poderes do Presidente da República são limitados. A não ser que estejam a fazer a apologia de um golpe de Estado, não é? Quer dizer, mas na realidade são limitados. E, portanto, nesta questão da saúde, há uma tendência, e eu ouço os candidatos, por exemplo, da esquerda, a responsabilizarem o atual Governo e a Ministra da Saúde. Eu também responsabilizo. Mas, na realidade, as 3 mortes que aconteceram recentemente são da responsabilidade de todos os governos. Eu diria dos últimos 20 anos. E porquê? Porque, na verdade, repara, voltamos à pandemia. Na altura, por exemplo, o Almirante foi agregador e conseguiu mobilizar os municípios. O Estado estava completamente desarmado. Repare, não havia ventiladores, não havia outros equipamentos essenciais. Claro. E, portanto, teve de se mobilizar a sociedade, e designadamente os municípios, para poder responder a essas necessidades. Ora bem, veja, eu fico pasmado quando agora ouço dizer, nestes dias, não é, que não há macas nos hospitais, que os hospitais ficam com as macas dos bombeiros. Retidas, e depois não há macas e não há ambulâncias por causa disso, não há uma reação em cadeia. E depois que as macas dos bombeiros são mais estreitas do que as macas do hospital. E, portanto, os corredores são estreitos e a maca dos bombeiros é melhor. Ora bem, como é que é possível? Isto é a Ministra que vai tratar. É o Primeiro-Ministro. O que é que os gestores hospitalares andam a fazer? Quer dizer, repara, mas eu sei porque é que isto acontece. Porquê? Nós estamos a falar da saúde. Ontem foram anunciados 270 ambulâncias. E já há uma polémica inerente a isso, não é? Porque o PS diz que já foram lançadas em 2023, que o Primeiro-Ministro